Obrigado a todos presentes, queridos irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Bom, como a Silvana falou, nós estamos trabalhando esse tópico, que é o item 13, motivos de resignação, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então, antes de fazer a leitura do item, que não é grande, a gente queria fazer uma reflexão para nós, inicial, como introdução. Aqui devemos ser resignados. Devemos ser resignados a quê? Já que Kardec está colocando esse item dentro desse capítulo das aflições. Então, a gente deve ser resignado à dor, que tem sido, às vezes, tão difícil para nós, ser resignado às nossas dores. Lembrando que lá no capítulo 9, quando ele fala dos brandos e pacíficos, ele traz que a resignação é o consentimento do coração. Então, não basta a gente saber das verdades divinas, do porquê da dor, se nosso coração ainda não assimilou isso como verdade e bem. Então, a gente precisa estar refletindo bastante sobre isso. Então, como que a dor se expressa num mundo como o nosso? Se expressa nas lutas, nas adversidades, nas nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos difíceis, nas vicissitudes da vida, em todos os momentos das nossas experiências terrestres. Nós já sabemos, já estudamos, nos itens anteriores, que a dor tem uma função. Leon Denis coloca para nós que ela é uma lei de equilíbrio e educação. Então, o que significa ser uma lei de equilíbrio e educação? Significa que nós passamos por elas para relembrar o caminho que nós temos a seguir. Porque ela surge quando nós desviamos desse caminho. O que é natural num espírito, que ainda está em aprendizado, ou até no início do aprendizado maior, das leis divinas. Então, a gente vai cometer, em muitos momentos, as nossas atrocidades. Nós vamos cometer, em muitos momentos, os nossos erros diante da lei. A ignorância total, parcial, talvez, e os registros dos vícios que adquirimos ao longo desse processo, que ainda estão em nós, farão com que as nossas escolhas, atitudes, ainda vibrem muito no campo das nossas imperfeições, das nossas dificuldades íntimas. Então, precisamos, às vezes, passar pelas dificuldades de fora para sentir as dificuldades que ainda trazemos em nós. Então, a dor tem essa função, para nós. Porque nessa trajetória evolutiva, fomos, ou ainda somos, muito distraídos dos nossos objetivos existenciais. Quando estamos no plano espiritual, nós planejamos para uma existência, para essa existência, nós planejamos aquilo que vai nos atender intimamente, o nosso crescimento, a nossa evolução,
o nosso expandir dos potenciais que trazemos. Só que quando a gente programa uma certa lucidez, mas quando a gente reencarna encoberto pelo véu do esquecimento, que foi o item anterior, né, a gente esquece, ou não lembra, né, e dá vazão ainda às questões inferiores que nós trazemos. Esses registros que estão em nós, em forma de energias, que quando tentados, elas tendem mais facilmente a sair de nós do que aquilo que é novo, que é o conhecimento da verdade, que ainda estamos na luta por assimilar, né? Que é esse consentimento do coração. Ainda não é natural em nós. Nós precisamos nos esforçar. Por isso que é pedido para nós, para vencer os nossos males, o esforço. Por isso que o bom espírita, ele precisa se esforçar para vencer as más tendências. É claro que o Evangelho traz dos bons espíritas, mas poderia ser o bom homem, o bom espírito, todo aquele que deseja crescer espiritualmente, moralmente falando. Nós precisamos, né, usar dos recursos que nós trazemos, e um deles é a vontade, é o desejo firme, né, de vencer as nossas limitações. Mas como ainda trazemos muitas fragilidades, a dor é um recurso divino para isso, para que a gente possa perceber e vencer essas limitações que nós trazemos, né? Além de ser um reflexo das atitudes do passado, né? É sempre, né, um reflexo daquilo que eu desviei da lei. Então, como que essa dor vai nos fazer crescer? Exatamente, nos auxiliando na reflexão, na percepção, a vencer as nossas limitações. Por que que nós erramos? Nós não somos filhos de Deus, com todo o potencial divino, né? Como filhos de Deus, teoricamente, poderíamos agir sempre, né, dentro das suas leis. Mas Deus permitiu que nós trouxéssemos, né, essa ignorância e essa simplicidade de origem, para que nós fôssemos crescendo, expandindo esses dons divinos que ele trouxe para nós, esses potenciais, e ser merecedor, né, do progresso realizado, para que um dia nos tornemos deuses, como Jesus falou, nos tornemos, né, colaboradores de Deus, passando, né, pelo colaborador do Cristo. E nós, espíritas, já temos essa noção, esse entendimento, e já desejamos, acredito, estar servindo a Jesus, estar servindo, né, cooperando com, com o próprio Pai na sua obra. E para que a gente faça essa cooperação, ou que aprendamos a servir, nós estamos diante uns dos outros. É que é aí que nós vamos, então, fazer com que esse bem que está em nós, desde a nossa origem, só que em estado latente, né, em essência, possa estar crescendo. Então, veja, a dor, né, ela traz esse dom divino, né, de nos despertar para a retomada do caminho. Isso na questão individual. Então, quando nós percebemos esse papel da dor,
em nós que não queremos sofrer, né? Porque isso é do espírito, ninguém quer sofrer, nós sofremos pela nossa ignorância, nós nos esforçamos, então, iniciamos um processo regenerativo, né? Bom, isso no campo individual. Então, nós crescemos, né, com a dor em espírito, espiritualmente e moralmente. Mas, também no campo intelectual, que é outro, na inteligência, que é outra asa da nossa evolução, também crescemos com a dor. Vamos ver. Quando há os maiores inventos, seja no campo das tecnologias, seja no campo dos remédios, né? Quando há um processo de dor coletiva, nas guerras, nas calamidades, né? Nas grandes turbulências que nós sofremos, tivemos aí a pandemia, aí vemos aí a área médica correndo para novas descobertas, ainda que incipiente, mas, né? Então, a, a dor, né? Porque esses momentos são momentos de grande dor coletiva, também tem a sua necessidade, tem o seu objetivo. Nós, então, podemos crescer também no campo da intelectualidade, nas descobertas, né, nas novas. E isso é utilizado depois na vida como um todo. Então, nada se perde, tudo, né? Bom, então, dito isso, vamos começar o texto, senão fica aqui na introdução o tempo inteiro. Então, ele fala assim, ó, o homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrena. Sofre tanto mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista. Deixa eu pegar vai fazer uma relação aqui. Da duração. Aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, sustenta-o e encoraja-o. E em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor recai sobre ele com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo. Levar este mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, atendendo o impacto moral de seus reveses e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Enquanto, pela inveja, o ciúme, a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústia de sua curta existência. Olha que texto profundo, né, para que a gente possa estar refletindo. Então, ele começa dizendo para nós aqui que depende de nós, aumentar, né, a amargura das nossas provas, ou amenizar.
Então, depende de como eu encaro a vida na Terra, ou a existência que eu estou, ou as provas que eu estou vivendo. Então, veja, nós temos duas maneiras de encarar, ele está trazendo aqui para nós. Uma é entender a vida como espírito, que somos um ser espiritual, que estamos na Terra nesse processo de aprendizado, né, nesse processo de fixação dos valores, né, morais, intelectuais, né, de tudo aquilo que nós podemos expandir de divino que nós trazemos. Então, esse é o conteúdo, né? É a forma de ver a vida como espírito. Então, eu passo, aqui eu vejo a vida terrena, ou a existência, né, como um momento transitório. Tem começo e fim nessa existência. Mas como espírito, ela é eterna, né? Ela é infinita. Então, ele fala que nós sofremos mais quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Então, veja, eu fiquei pensando aqui. É como se nós estivéssemos numa caminhada. Nós vamos fazer uma caminhada. Vamos começar com a caminhada curtinha, que nós ainda estamos desenvolvendo a nossa musculatura espiritual. Então, 1 quilômetro. Eu vou caminhar 1 quilômetro. Se eu tenho nessa caminhada 500 metros de subida, né? Então eu sou um espírito ainda frágil, né? Estou lá, só consigo caminhar 1 quilômetro. 500 metros de subida, o que eu vou achar? Muito difícil, né? Você imagina, metade da minha caminhada é dificuldade, é dor, é luta. Mas vamos aumentar. Vamos imaginar que essa caminhada passa para 10 quilômetros. E a dificuldade continua a mesma, 500 metros de subida. O que vai acontecer? Já estou mais resistente, tenho capacidade de caminhar 10 quilômetros e continuo com os 500 metros de subida. Imagina se são 100 quilômetros. Imagina se são 1.000 quilômetros. Porque a dificuldade não muda. É a mesma que eu estou passando agora, é que eu vou passar independente de como eu vejo a trajetória dessa caminhada. Agora, se essa caminhada for infinita, o que representa 500 metros de subida? Nada, né? Então, ele fala aqui para nós, ó. Quanto mais sofre ele, mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara da vida espiritual apanha de vista a vida corpórea. Então, para aquele que enxerga a vida do espírito como né, teve início, não terá fim, imortal, o que representa uma existência? Mesmo que de lutas, mesmo que dificuldades. Então, olha como muda quando a gente tem a forma de ver, né, a vida. Aí ele fala assim, ele a vê como um ponto no infinito. Então, o que para nós parece gigante diante de uma existência de provas, de expiações, de lutas, quando a gente amplia a nossa visão para a vida imortal, nós enxergamos como se fosse isso aqui um ponto no infinito. O que é um ponto numa linha infinita? Uma linha
na geometria, na matemática, ela é feita de pontos, é um ponto seguido de outro, né? Então, para o espírito, uma existência é apenas um ponto dessa linha. Então, olha como a gente ficaria muito mais resistente se nós tivéssemos essa visão. Aí tem uma pergunta, vamos ler um pouquinho mais aqui, para depois a gente entrar para a pergunta do Livro dos Espíritos. Compre certeza e reconhece que esse penoso momento será presto passado, rápido passado. Passado muito depressa, passará rápido, depressa. O que para nós parece interminável no primeiro momento, quando nós temos a visão de uma única existência, 50, 80, 100 anos, então passar de sofrimento, né, em lutas, talvez quase toda a existência, é, fica insustentável. Mas à medida, então, que nós vemos, primeiro, veja só nesse ponto de vista, sem contar o ponto de vista dos benefícios que essas experiências nos trarão como espírito. Nos fará, né, renovar essas energias doentes que nós trazemos, né, construindo outros valores, outras energias. E isso, alguém levantou a mão? Estou enxergando, não, né? Não. E isso é quando sabemos aproveitar a experiência. Então, veja, para um espírito materialista, ou seja, aquele que dá uma importância imensa à vida material, é a dor, as lutas, a perda, às vezes enlouquece, às vezes desanima, sem contar, reclama, né? Agride, né? Se queixa o tempo todo, não aceita. Então, porque tem a visão do imediatismo, né? A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustentará e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Então, olha, gente, como que é consoladora essa doutrina para nós. Quando ela nos mostra a essência da vida, o porquê estamos aqui, os objetivos das nossas experiências, todo o conteúdo, todo o contexto que nós vivemos, todas as situações que nós vivemos, tem a mão divina nos levando para cima, para o alto, para frente. Só não caminha nesse sentido quando nós não compreendemos esses objetivos. Então, como a doutrina, né, vem esclarecer para nós, facilita muito passar por essas experiências. Porque nós enxergamos essa felicidade, esse mundo mais ditoso à frente. Né? Bom, aí eu vou para a pergunta, então. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, porque a pergunta que eu me fiz quando eu li isso é o que tem nos impedido de, mesmo com conhecimento espírita, né, ter essa resignação diante das nossas lutas. O que tem nos impedido? Né? Nós sabemos, né, que são esses conteúdos doentes que nós trazemos e que nós ainda não conseguimos nos livrar deles. E a experiência visa exatamente, ou é a oportunidade bendita, para que a gente faça essa transformação. Quando Paulo fala, né, que do homem novo e do homem velho, né,
Ele está falando disso. O velho é aquilo que nós trazemos arquivado em um conteúdo transgressor da lei, doente. O novo é quando eu consigo compreender as experiências e fazer escolhas diferentes. Renovo, né, aquilo que está em mim. Então, tem uma pergunta que é 895, acho que está dentro da perfeição moral, que fala assim: além dos defeitos e vícios, que é isso que a gente enxerga a primeiro momento, que impede a gente de crescer, né? Então, olha, além dos defeitos e vícios, sobre as quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, se nós trazemos ainda defeitos e vícios, nós somos imperfeitos. E nós somos imperfeitos. O espírito, né, no mundo de expiação e provas, que é a Terra, ainda traz muita imperfeição a ser trabalhada, a ser transformada, né? Então, qual seria outro indício para que a gente, assim, fique mais próximo da percepção do que precisamos trabalhar em nós? Porque falar que nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, invejosos, ciumentos, apegados, nós já sabemos, mas às vezes não muda, ou não conseguimos ver a forma de sair desse processo. Então, os espíritos respondem: o interesse pessoal. Aí, quando ele fala do interesse pessoal, é mais fácil a gente perceber onde estão os pontos dos nossos interesses. O meu pensamento se ocupa mais com o quê durante o dia? Comigo mesmo ou com o próximo? Né? Por que ele coloca que é o interesse pessoal? Ele vem colocar aqui depois que quase todos nós temos uma aparência, até de bons, até, né, de homem de bem, em alguns, né? Fazemos algumas atitudes. Mas quando fere esse nosso interesse pessoal, nós nos mostramos realmente quem nós somos, né? Ele vem fazer essa comparação aqui com um metal coberto com uma pequena camada, talvez aí de ouro, né, ou de um metal mais precioso. Então, é que o interesse pessoal, do que ele é alimentado? O que alimenta esse interesse pessoal em nós? Por que nós nos preocupamos tanto em atender às nossas, não é necessidades espirituais, as nossas necessidades, que não é nem necessidade, né, materiais, ou os nossos desejos, né, materiais, alimentado por esses vícios, do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade, que são exatamente o contrário daquilo que nos levaria ao progresso espiritual, que é a humildade e a caridade. Então, o interesse pessoal ele é fortemente alimentado pelo esse orgulho e egoísmo. E nos tornamos cegos, né, diante da necessidade de expandir humildade e caridade em nós. Aí ele vem comentando em seguida que o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Então, quando
nós vemos alguém verdadeiramente desinteressado, né, a gente até estranha, até muitas vezes é catalogado como alguém com algum distúrbio, e tem realmente um distúrbio moral avançado, né? Bom, aí tem um comentário que ele faz aqui, que ele fala assim, ó, o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. Esse desinteresse, ao contrário, prova que vê o futuro sob um ponto de vista mais elevado. Então, olha, o que demonstra para nós, se nós estamos vendo como espírito ou como homem, é o nosso interesse pessoal. É naquilo que eu foco o meu ponto de vista. Né? Falar um ponto de vista, no capítulo 2 do Evangelho, né, traz lá, né, o ponto de vista. Capítulo 2 é meu reino não é deste mundo. Aí ele fala sobre o ponto de vista. E é muito interessante a ligação que ele faz desse item, né, do ponto de vista, com esse item que nós estamos trabalhando hoje. Então ele fala assim, ó, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé para o porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Né? Então, olha, nós temos duas maneiras de enxergar a vida terrena. Como espírito, né, vendo a vida como essa oportunidade da gente estar renovando as nossas questões íntimas, né, estar expandindo o bem divino que nós já trazemos, ao mesmo tempo em que, né, vamos utilizando os aprendizados, né, os conhecimentos que nos chegam, para avançar, né, em todos os campos do espírito. Né? E podemos ver como homens que vemos apenas a existência física como valor. E aí o nosso interesse está focado nas coisas desse mundo. E quando alguma coisa não vai bem, nós desesperamos. Nós entramos em colapso. Nós entramos em parafuso, né, como diz, em conflito, em tormentos, né, ou até em loucura, que é o próximo item que nós vamos trabalhar. Aí ele fala assim ainda mais. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidente que se suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Então, foi nesse sentido, né, que Jesus fala bem-aventurados os aflitos. Que quando nós enxergamos, né, a vida como espírito e aproveitamos as experiências terrenas, né, para fazer o trabalho
a que ela veio em nós, nós avançamos para uma vida melhor, para um futuro melhor. Mas isso, né, nós precisamos ter a certeza de uma vida futura. Nós precisamos trazer em nós essa convicção, essa fé, né, que mudará os nossos rumos diante das experiências que nós vivemos. Né? Essa fé inabalável no porvir que ele coloca aqui. Então, isso é que vai fazer a mudança, né, de aproveitamento das oportunidades que a existência traz para todos nós. E repetimos, como todas elas são divinas, porque não há nada que nos aconteça sem a permissão divina, e se a permissão divina, que é bom, que é justo, que é misericordioso, né, será sempre para o nosso bem. Então, temer o quê? Então, resistir a quê? Então, por que resistimos? Por que tememos? Então, a gente precisa analisar o conteúdo íntimo que cada um de nós traz. E o que pode, neste momento, ser modificado. Porque não nos iludamos, né? A experiência tem essa finalidade para nós. Sair de um conteúdo doente para uma libertação do espírito. Então a gente precisa aproveitar essa experiência. Aí ele coloca ainda uma questão aqui que é interessante, né? já no outro sentido, né? E pelo simples fato de duvidar da vida futura, ele dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. O que realmente é valor para nós? O que a gente tem pensado, né? Se tiver a mão levantada aí, vocês falam. Sem nenhuma certeza quanto ao futuro, quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança, que nada mais vê além dos seus brinquedos. Então, somos crianças espirituais mesmo, quando nós agimos focados apenas na vida presente, querendo aproveitar apenas, porque não é que não pode utilizar de todos os recursos que a vida nos oferece, mas quais têm sido os nossos interesses? Quais têm sido os nossos objetivos? O que realmente tem sido valor para mim? Quais dos pensamentos que eu trago na maior parte do meu dia está ligado às questões materiais ou está ligado ao espírito imortal que eu sou? Essas são reflexões que nós precisamos fazer, né? Sem isso, a gente não cresceria como espírito, né? Ou a gente cresceria com muito mais dificuldades, ou muito mais devagar, né? E impulsionado por mais dor, por mais sofrimento, né? Por mais dificuldades. À medida que nós assumimos esse comando, né, com essa resignação consciente, com o sentimento livre dessas energias, nós alcançaremos mais rápido. Tem até uma frase, acho que é de Paulo, né, que fala que nós alcançaremos a promessa. Qual que é a promessa de Jesus? Sede perfeitos. Felicidade.
o reino dos céus. Mas a gente precisa tomar essas rédeas, pelo conhecimento que nós temos, por aquilo que já nos foi dado. Quantos recursos nós recebemos? Paulo fala, né? Aprendi a contentar-me com o que tenho. E esse é o tema que eu quero trazer. Eu li aqui no relógio, está correndo, né? Para a gente refletir. É uma lição que está no Caminho, Verdade e Vida, 29, que chama Contentar-se. E a frase de Paulo, né? Que fala assim, aos Tessalonicenses, não, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É muito importante, né, para o espírito, em experiências na Terra, um mundo de expiação e provas, de lutas, de aflições, né, de dor, a gente aprender a reconhecer o que nós temos, o que nós trazemos, o que nos foi dado para vencer essas dificuldades. Eu vou beber um pouco d'água, gente. Estou com a tosse aqui. É importante a gente reconhecer isso, porque a inveja que ele fala no texto, ou ciúmes, ou apego, vem do não reconhecimento, da comparação de achar que o outro é que tem, né, mais recurso e eu não tenho. Mas como Deus é Pai, é amor, Ele dá aquilo que é necessário para nós. O que é necessário? É aquilo que eu tenho para trabalhar as necessidades. O que é necessidade? É aquele valor que eu não construí ainda, ele é uma necessidade para mim. Então, a experiência, ela vai nos proporcionar, com os recursos que eu trouxe, né, a trabalhar essas necessidades. E talvez a necessidade é a luta de vencer uma situação difícil. Essa é a necessidade. A outra pode ser de ampliar a caridade, por exemplo, né? Então, você às vezes está numa outra situação e você também está falindo, porque você às vezes não compreende e está no interesse pessoal. Então, veja que as necessidades variam de espírito para espírito. E Paulo coloca que ele já aprendeu a contentar-se com o que tem. Sabe quando ele falou isso? Quando ele escreveu essa carta para os filipenses, quando ele estava preso em Roma. O que Paulo tinha naquele momento? Loucos gritando do seu lado, pessoas insatisfeitas, reclamando. Isso é que ele tinha na visão do mundo. Na visão dele, um espírito mais consciente, ele tinha a grande oportunidade de juntar os irmãos. Qual a diferença? Então, a gente está isolado por alguma questão e nós reclamamos. E se a gente aproveitasse esse isolamento para expandir alguma coisa em nós, em favor do outro? Não seria muito mais útil para nós? Não cresceríamos mais com isso? Não acerenaria o coração? Ele fala aqui no texto do Evangelho que essa visão espiritual traz serenidade ao nosso coração diante das lutas. Não importa. Eu preciso reconhecer o que eu tenho nesse momento. Então, Emmanuel fala assim, nossa, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. Então, posse
apego, interesse pessoal. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Então, olha, condição de felicidade, simplicidade. A vida simples. O que é uma vida simples? Poucos de nós. Esmagadora porcentagem de súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Quer dizer, no âmbito de origem, nós estamos falando da Terra. Então, as nossas súplicas, nossos pedidos, aquilo que nós desejamos, o ponto focal dos nossos desejos e pensamentos está ligado aqui à Terra, à origem. Né? Lidem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas contentam-se com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. Então, olha, aquilo é exatamente o que eu falei há pouco. Né? Nós não reconhecemos que o material recebido, os talentos que foi nos dados, é para atender às nossas necessidades. E nós desejamos além deles. O incoerente não procura saber se possui, ao menos, para a vida terrena, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Está muito claro, né? Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto sobre o tormento angustioso da desmedida ambição. Então, olha, esse é aquele que vê as coisas como homem, como sendo o nosso foco, a vida terrena. Olha a consequência. Inquieto, insaciado, tormento angustioso, desmedida ambição. Não tem fim. E nunca vai nos satisfazer. Porque enquanto a gente não mudar a visão do que é realmente essencial para nós, nós permanecemos nesse quadro, num pensamento característico, num círculo vicioso. E a gente não sai disso. Né? A não ser pela dor. A não ser retornando como falido para o plano espiritual e lá recebendo a outra oportunidade em condição muito mais difícil, porque é para mexer com a nossa intimidade, é para que a gente perceba o tempo perdido. Né? Aí ele fala, deixa eu pegar a frase aqui. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se à aventura de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Quer dizer, em detrimento da nossa felicidade, nós entramos nesse processo, né, vicioso, como eu falei, né? Perdemos as oportunidades que são nossas, foi nos dada pelo Pai, pelo seu amor, pela sua misericórdia, para que a gente pudesse
né, fazer o trabalho que nos cabe e entrar num processo mais feliz, mas nós abandonamos tudo isso, esse material, né, que nos foi concedido, e entramos, né, nesse redomínio de atitudes infelizes. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, quando nós falamos responsabilidade com o Cristo, quem é o Cristo? É o modelo e guia para nós. É aquele que veio, né, nos mostrar a verdade, o caminho. O nome do livro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós estamos falando responsabilidade para conosco mesmo. Ter responsabilidade com Jesus é nós assumirmos a responsabilidade perante nós mesmos, perante o nosso próprio crescimento, que é o que Jesus veio fazer, nos mostrar, nos ensinar. E muitas vezes nós não somos responsáveis dos nossos, naquilo que viemos fazer, dos nossos trabalhos, né, nas nossas tarefas, né, nos contextos em que estamos inseridos. O que acontece? Estamos prejudicando a nós mesmos, não é o Cristo. Né? Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Então, sem disciplina, por isso que Emmanuel fala lá para Chico, né? O que o Chico precisava para cumprir a missão, o objetivo do trabalho que ele veio fazer. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, sem a gente ter essa disciplina dos nossos compromissos espirituais conosco e as oportunidades que nós estamos inseridos, casa espírita, sociedade, família, são todos recursos para que a gente aprenda, né? Ou aproveite a oportunidade ou o processo. Né? Aí ele encerra falando assim: estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, será que nós estamos querendo que alguém, né, faça por nós? Será que é possível alguém caminhar para alguém? A grande sabedoria do Pai foi nos dar a oportunidade, né, de realizarmos por nós mesmos o nosso trabalho, o nosso processo de crescimento e de evolução. Eu vou tentar botar um quadro aqui que eu resumi em algumas palavras para a gente tentar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antigamente tinha uma tacinha aqui, roubaram minha tacinha. Deixa eu ver, então eu vou pro lado de cá. A consciência já falou que o tempo já foi aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ih, meu Deus. Ah, não, aqui achei. Achei. Ó, tá compartilhando?
Sim. Deu para ver alguma coisa aí? Só tá perspectiva. Isso. Tá tudo branco. Perspectiva. Ah, então tá. Então vamos por aí mesmo. Então, quais são as perspectivas que nós temos, né, para encarar o mundo? A espiritual, só saiu para vocês, para mim não saiu. Então, deixa eu pegar a minha. A espiritual e a material, o materialista, né? A visão espiritualista ou a visão materialista. Dentro dessas perspectivas, qual a origem da dor? Então, para o espiritualista, a origem da dor é a oportunidade de aprendizado e evolução. Então, a gente vai enxergar a dor como essa grande oportunidade para nós reconstruirmos, né, revermos as nossas atitudes e, com isso, aprender e crescer. E para o materialista, né, é um acidente ou falha biológica ou social. Então, se nós nascemos com um defeito físico, para o materialista é uma falha no processo aí genético, só. Ele não vê a oportunidade que o espírito que está nesse contexto está tendo e, consequentemente, sofre com isso, né? Sofre muito. A dor é natural, o sofrimento é a não compreensão dessa dor. E qual o sentido, então, de nós nos contentarmos com a dor? Com o que tem? O contentamento, né? Para o espiritual, é uma confiança na previsão de Deus, de Jesus, né? É uma confiança irrestrita, aquela fé, né, no porvir, que nos dá essa certeza do bem. Então, isso nos torna alegres, felizes, né? Nos dá um contentamento, né? Eu costumo dizer que o cristão é alegre, porque ele encara tudo com essa certeza do bem, dessas oportunidades benditas que nós vivemos, né? E para o materialista, ela é apenas uma resiliência psicológica, ou um estoicismo, né? Que é uma facilidade, uma resiliência à dor, ao sofrimento, à dificuldade. Então, são questões mais filosóficas, quando a gente costuma passar pelas situações dolorosas, do que, né, o entendimento dos objetivos. Então, por exemplo, um faquir, ele passa pela dor da fome, às vezes, ou das pontas que ele está, como um estoicismo, não como uma. Porque isso ele não vem para isso, ele se torna alguém que sabe vencer a dor, né? Tá claro isso, gente? E o tempo está corrido também para nós. Então, o papel da dor para o espírita, né? O papel da dor é uma ferramenta de purificação, de crescimento, de evolução. Então, é uma oportunidade. E para o materialista, o papel da dor é algo a ser evitado ou superado. Então, a dor, muitos fogem da dor, né? Não que nós devemos procurar, mas quando ela surge, ela tem um objetivo. Mas o materialista, né, quer sempre se esquivar, né, de todo o processo
que causa dor, né? Mesmo que ele não realize os objetivos que ele veio. Então, gente, é só um pequeno resumo para a gente deixar gravado né, como que a gente pode encarar a vida e ser mais feliz, independente das situações em que nós vivemos. Então é isso. O tempo correu. Maravilha, Américo, muito obrigada pelo estudo, maravilhoso mesmo. A Leni está aí? Leni, você pode fazer a prece para a gente? Oi? Você pode fazer a prece para a gente, a prece final? Posso sim.